povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Eu sou o professor André Lucas e vamos para direitos sociais. Direitos sociais, tema importante, um tema que com certeza vai estar na sua prova. Vamos lá, direitos sociais, meu filho, falar sobre ele. Artigo 6º da Constituição Federal, ele fala sobre direitos sociais. E eu falo assim para você, artigo 6º da Constituição tem que decorar todinho. De verdade? De verdade. O artigo 6º da Constituição Federal, você tem que saber todos os direitos sociais. Todos. Todos os direitos sociais você tem que colocar na cabeça e gravar essa desgraça. Todos. Porque a prova, ela cobra a literalidade. A prova pergunta quais são os direitos sociais, coloca um em cima do outro, um atrás do outro, e pergunta é ou não é? É ou não é direito social? Artigo 6º. São os direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. E agora, professor? Tenho que decorar isso aí, mas não tenho tempo. Eu tenho que estudar informática, português, eu tenho que estudar matemática, raciocínio lógico, eu tenho que estudar outras coisas. E agora eu faço o quê? Comigo, papai. Direitos sociais, ó. Como é que grava essa desgraça? Assim. Quando vier na sua prova, direitos sociais, perguntar sobre a literalidade do artigo 6º. Bota assim, são direitos sociais, de acordo com o artigo 6º, você vai lembrar de 3 amigos. 3 amigos. Falou em direitos sociais, você lembra 3 amigos. Você lembra de Edu, você vai lembrar de Saul e você vai lembrar de Assis. Vai lembrar de Edu, Saul e Assis. Você lembra assim, Edu, ele mora lá. Saul, ele trabalha ali. E Assis? Assis prossegue transportando preso. Assis prossegue transportando preso. Acabou. É assim que você decora essa desgraça. Vai lembrar de 3 amigos. Quais são os amigos? Edu, Saul e Assis. Vai lembrar que Edu ele mora lá. Vai lembrar que Saul ele trabalha ali. E que Assis prossegue transportando preso. Assis prossegue transportando preso. Quais são os direitos sociais? Olha que coisa bonita. Edu de educação. Moradia, lazer. Saúde, trabalho, alimentação. Assistência aos desamparados. Proteção à maternidade e à infância. Segurança. Transporte e previdência social. Transporte e previdência social. Meu filho, minha filha. Direitos sociais, artigo 6º, decore essa desgraça. Lembre dos 3 amigos. Educação, moradia, lazer. Saúde, trabalho, alimentação. Assistência aos desamparados. Proteção à maternidade e à infância. Segurança. Transporte e previdência social. Direitos sociais, artigo 6º, já não é mais um problema. Ah, professor, mas o artigo 7º em diante da Constituição Federal, quando fala dos direitos do trabalhador urbano e rural, eu tenho que decorar essa desgraça. Tem, realmente, você tem que entender, até para saber por quais são os incisos que são mais cobrados em prova de concurso público. Porque tem inciso que a prova pega a literalidade do artigo 7º e coloca. Tem inciso que a prova começa a falar sobre sindicato, lá do artigo 8º. Mas tem inciso que a prova vai cobrar o que a maioria das provas cobram. E é isso que eu quero passar para você. Eu vou falar os incisos também que são mais cobrados. E é pensando nesses incisos que são mais cobrados que você vai acertar as questões na sua prova. Pensando nos incisos mais cobrados. Comigo. Vamos lá. Foi. Artigo 7º. E aí, artigo 7º traz aqui, são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. E ele traz o rol dos direitos do trabalhador. Inciso 1, relação do emprego protegida contra as medidas arbitrárias ou sem justa causa. Inciso 2, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Isso aqui é importante, a prova troca, viu? Desemprego involuntário, a prova troca. Seguro-desemprego, desemprego involuntário. Traz também fundo de garantia por tempo de serviço. Mais um, direito do trabalhador. Inciso 4. E aí eu deixei o inciso 4 até bonito, porque o inciso 4 é um inciso importante para a sua prova.
É um inciso bonito porque é um inciso quando fala sobre o salário mínimo. O salário mínimo, tá aqui, artigo 7º, inciso 4º. Fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família. O salário mínimo, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e a da sua família, com quem? Moradia, transporte, higiene, alimentação. A desgraça da prova, às vezes cobra isso aqui. Fala do salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender o quê? O salário mínimo é capaz de atender o quê? A prova também cobra essa desgraça. Artigo 7º, inciso 4º da Constituição. Mas tem mais, meu filho. Resuminho para você lembrar do salário mínimo. Resuminho, ó. Então, salário mínimo. Lembre, fixado em lei, nacionalmente unificado, reajustado periodicamente e vedada a sua vinculação para qualquer fim. Vedada a sua vinculação para qualquer fim. Tem mais, meu filho, ó. Salário mínimo deve atender o quê? Ele deve atender o quê, professor? Tem que decorar o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal também. Fala, meu filho, tenha fé, tenha calma. Tenha fé, tenha calma. Porque se você para decorar, ficar lendo, relendo, você ficava em casa. Você não ligava a videoaula. Mas, meu filho, lembre do salário mínimo. Quando lembra do salário mínimo, você vai lembrar do Memorex. Anote aí, viu? Salário mínimo, viu? Esse, você lembra de sua avó, quando ela tá brigando com você. Salário mínimo, você lembra, velhas na TPM. Velhas na TPM. Salário mínimo, quando falar na sua prova, deve atender o quê? Artigo 7º, inciso 4º. Você vai lembrar, velhas na TPM. Ah, professor, como assim? Ó, olha que desgraça, olha. V aqui de quê? V de vestuário. Deve atender o quê? Vestuário. Educação. Vestuário, educação. L, lazer. H, higiene. A, alimentação. S, saúde. O NA é para a frase ficar bonita. T, transporte. P, previdência. E M, moradia. Quando vem na sua prova, salário mínimo nacionalmente unificado deve atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família com vestuário, educação, lazer, higiene, alimentação, saúde, transporte, previdência e moradia. Quando vem na sua prova, salário mínimo, você vai lembrar, velhas na TPM. Belezinha? Alguns pontos interessantes sobre salário. Já vou adiantar até alguns incisos, porque eu quero comentar, eu já estou falando sobre salário, alguns pontos interessantes sobre salário. Primeiro ponto interessante sobre salário. Alguns pontos interessantes, vou botar aqui. Primeiro ponto interessante sobre salário. A regra é que o salário ele é irredutível. A regra é que o salário ele é irredutível. Essa é a regra. A irredutibilidade salarial. Essa é a regra. Tem exceção? Tem. A regra é que o salário é irredutível, salvo convenção ou acordo coletivo. A regra é que o salário ele é irredutível, salvo convenção ou acordo coletivo. Lembre também que segundo o STF, tem até súmula vinculante falando sobre isso, segundo o STF, os conscritos, as praças prestadoras do serviço militar obrigatório, os conscritos, eles podem ganhar abaixo de um salário mínimo. O STF falou que não é inconstitucional que as praças prestadoras do serviço militar obrigatório ganhem menos que um salário mínimo. Então eles podem ganhar menos que um salário mínimo. Professor, pelo amor de Deus, meu filho, o menino lá que se alista no quartel, o indivíduo que se alista no quartel, que está no serviço militar obrigatório, o exército vai dar para ele, olha, casa, comida e água para ele lavar a roupa. É quase o paraíso. O menino está lá no quartel, ele tem comida de graça, né? Manhã, tarde e noite. Ele tem academia, ele vai cantar, vai atirar, vai rolar na lama. É praticamente um parque de diversões. Aí o STF veio, olha, o menino vai para o parque de diversões. Mais ou menos essa história. O STF veio e falou bem assim, ó, não é inconstitucional que as praças prestadoras do serviço militar obrigatório ganhem menos que um salário mínimo. Beleza? Tranquilinho? 2 pontos interessantes sobre salário, só para a gente adiantar. Continuamos. A nossa Constituição Federal ainda, artigo 7º, inciso 6º, aqui ó,
irredutibilidade salarial, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Foi isso que eu acabei de falar. A regra é que o salário ele é irredutível, salvo convenção ou acordo coletivo. Massa. Inciso 13. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Jornada de trabalho de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos. Semanal 44. Esse artigo 7º, inciso 13 em diante, ele trata da jornada de trabalho. Tem alguns pontos interessantes sobre jornada de trabalho no artigo 7º. Eu quero lembrar você assim, ó. Até ficou pequenininho, mas eu vou botar aqui. Aqui do lado. Jornada de trabalho, quantas horas diárias? Você lembra assim? 8 horas diárias. Jornada de trabalho, quantas horas diárias? 8. 8 horas diárias. Ah, professor, mas se for em turnos ininterruptos? Grave. Se for em turnos ininterruptos, 6. Diárias, 8. Se for em turnos ininterruptos, 6. Semanal, professor, quantas horas? 44. Então comigo, papai, para não errar essa desgraça. Carga horária de trabalho, quantas horas diárias? 8. Se for em turnos ininterruptos, 6. Semanal, 44 horas. Massa, né? Vamos embora. Mas ainda, remuneração do serviço extraordinário, no mínimo em 50% do normal. Meu filho, aqui nesse artigo 7º, inciso 16, ele está falando sobre a hora extra. Hora extra, aqui é no mínimo quanto? No mínimo 50% a mais de que a hora normal de trabalho. Olha que desgraça, o cara trabalha, ganha R$10 a hora. Na hora extra ele vai ganhar no mínimo 15. No mínimo 15. É isso que ele fala aqui no artigo 7º, inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior a no mínimo 50% a mais do que a hora normal de trabalho. Artigo 7º, inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Olha que desgraça. Olha que inciso importante, que eu já vi uma questão de prova. É pelo menos 1/3. É salário mais pelo menos 1/3. Eu vi uma questão falando assim. Salário. O patrão, né, o empregador pagou ao empregado naquele mês. Salário mais 1/2. Pode? Pode ou não pode? Pode pagar salário mais 1/2? Aí é matemática. Aí é matemática. 1/2 é maior do que 1/3? É. É salário mais pelo menos 1/3. Se pagar 1/2, 1/2 é maior do que 1/3? Pode. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que a hora normal. 1/3 a mais do que o salário normal. É pelo menos 1/3. Se o patrão pagou salário mais 1/2, 1/2 é maior do que 1/3? É. Pode? Pode. Então cuidado para não errar essa desgraça. Continuamos, meu filho. Artigo 7º, inciso 18. Licença a gestante, sem prejuízo do emprego do salário. Duração de 120. Licença maternidade. 120 dias. Eu vejo muita questão de concurso público falando sobre 180 dias. Eu sei, meu filho. Ah, professor, mas o servidor público tem Constituição de Estado que trata que é 180. Mas e aí, na hora da prova? Sua prova é de direito constitucional. A sua prova vai perguntar em relação à Constituição Federal. E você tem que lembrar que é 120 dias. Sem viajar. Eu não quero que você viaje, eu quero que você acerte as questões da prova. Então, sem viajar, licença maternidade, 120 dias. Licença maternidade, 120 dias. Mais um. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no mínimo 30 dias. Assistência às crianças em creches e pré-escolas até 5 anos de idade. 5 anos de idade, não 6 anos. Então, comigo. É o que a gente já viu. É o que a gente já viu. A gente já viu hora extra no mínimo 50%. A gente já viu que a carga horária de trabalho diárias, quantas horas? 8. Se for em turnos ininterruptos, 6. Semanal, 44. Licença maternidade, 120 dias. Assistência às crianças em creches e pré-escolas até 5 anos.
Aviso prévio, no mínimo 30 dias. Comigo. Tem mais, meu filho. Como é que tá? Cadê? Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. Ah, professor, o que é essa ação aqui em relação aos créditos resultantes das relações de trabalho? O trabalhador vai impetrar quando? Isso aqui é importante para a sua prova, porque a desgraça do concurso público, ela muda o prazo. Por isso que eu quero que você lembre o prazo, 5 anos e 2 anos. 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. 5 anos, o contrato está em vigor. Então assim, ó, ação contra os créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Professor, o contrato de trabalho já está extinto. Eu ainda posso pedir os créditos resultantes das relações de trabalho? Pode. Pode pedir? Pode. Belezinha? Tranquilinho? Lembre do prazo nesse inciso. 5 e 2 anos. Lembre que, professor, eu vou pedir nesses 2 anos. Nesses 2 anos, a cada dia que você demora, você acaba perdendo. Então, cuidado para não errar essa desgraça. Cada dia que você demora depois do fim do contrato de trabalho, você acaba perdendo. Um dia mais, um dia menos. Então, cuidado com não errar essa desgraça. 5 anos, 2 anos. 5 anos, 2 anos. Belezinha? Vamos comigo. Proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18. Esses 2 incisos aqui, do artigo 7º, quando fala sobre idade para trabalhar, é engraçado, ele começa a falar proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18. Também fala aqui do trabalhador na condição de aprendiz a partir de 14. E a prova pergunta assim para você: idade para trabalhar, qual é a regra e qual é a exceção? Idade para trabalhar, qual é a regra e qual é a exceção? Comigo, meu filho, idade para trabalhar, a regra, anote aí, a regra é 16 e não 18. A regra da idade para trabalhar é 16 anos e não 18. Agora, vai ser 18 a idade para trabalhar se o trabalho for perigoso, noturno ou insalubre. Idade para trabalhar, a regra é 16. Mas se o trabalho for perigoso, noturno ou insalubre, só com 18. Na condição de aprendiz a partir de 14. Idade para trabalhar, a regra, 16. Mas se o trabalho for perigoso, noturno ou insalubre, só com 18. Na condição de aprendiz, a partir de 14. Beleza? Mais um. E agora eu vou começar a falar sobre sindicatos para vocês. Com o artigo 8º, ele já começa a falar sobre sindicatos. E aí, quando eu falo sobre sindicato, tem alguns pontos interessantes sobre sindicatos. Olha, eu sempre destaco 3. Mas tem, né, ele pode acabar viajando um pouquinho em sindicato. Tem alguns pontos interessantes em sindicatos que a gente tem que comentar em sala. Mas para finalizar esse bloco, eu quero lembrar a você alguns direitos do artigo 7º. Alguns direitos do artigo 7º para a gente entrar em sindicato. Comigo, para a gente não errar mais essa desgraça. Perguntou na sua prova assim: hora extra é no mínimo quanto? 50% a mais do que a hora normal do trabalho. Ah, professor, a licença maternidade, 120 dias. 120 dias. Ah, professor, o aviso prévio, no mínimo, 30 dias. Aviso prévio, no mínimo, 30 dias. Férias, salário, mais pelo menos 1/3. Deixa eu anotar aqui em cima, ó. Hora extra, no mínimo, 50%. Licença maternidade, 120 dias. Aviso prévio, no mínimo, 30 dias. Assistência às crianças em creches e pré-escolas até 5 anos. Férias, vou ganhar quanto? Salário mais pelo menos 1/3. Belezinha, meu povo. Alguns pontos interessantes pra gente lembrar dessa desgraça. Pra gente lembrar disso na hora da prova. Lembre, por último, que a folga é preferencialmente aos domingos. Folga preferencialmente aos domingos. Belezinha? Vamos tomar um café. Daqui a pouco a gente volta com mais direitos sociais.